Olá, nós fazemos parte do Laboratório de Design e Antropologia, o LADA, da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E vamos apresentar o artigo Jogos como dispositivos de conversação, investigando modos de participação e design. Nele, a gente propõe um debate sobre participação a partir de experiências realizadas no laboratório com o uso do que temos denominado dispositivos de conversação. Instigados pela potencialidade de um outro design, capaz de produzir novas narrativas e territorialidades no tecido urbano, experimentamos modos menos convencionais de fazer pesquisa e desenvolver projeto. Temos pesquisado isso tanto no âmbito acadêmico, como nos mais diversos territórios da cidade, a partir do termo dispositivo de conversação. Aqui vamos apresentar situações em que jogos como dispositivos de conversação foram aplicados e levantar questões suscitadas, seus limites e possibilidades de utilização. O termo dispositivo de conversação foi proposto pelas professoras pesquisadoras Bárbara Saniek e Zoiana Stassax. Na teoria, articula o conceito de dispositivo de Michel Foucault com o de conversação de Mikhail Bakhtin. A conversa é a construção compartilhada da linguagem e o dispositivo expressa a rede que se estabelece entre os atores, suas falas e os jogos de poder. Na prática, procuramos nos apoiar em abordagens transdisciplinares para explorar o desenvolvimento de artefatos como possíveis disparadores de questões e reflexões. O jogo como dispositivo de conversação nos coloca num exercício constante de investigação das tensões existentes entre teoria e prática. Busca estimular debates, trazendo à tona as questões de interesse dos sujeitos envolvidos. Visibiliza os pontos de contato entre os sujeitos que se associam ora por afinidade, ora por tensão. Assim, exploramos o potencial do jogo para gerar diálogos, provocar tensões, flexionar ideias, construir pontes e tecer narrativas, múltiplas a partir de um fazer coletivo. Vamos apresentar agora essas práticas situadas em diferentes contextos. Inicialmente, o jogo foi criado para o curso Mapa para essa Máquina. A segunda versão foi desenvolvida para o simpósio Imagem, Identidade e Território, o CIT, e uma terceira foi criada para uma roda de conversa no Centro de Arte da Maré. Cada situação demandou a abordagem de temáticas distintas, influenciando na construção do conteúdo, na elaboração das cartas e na criação ou transformação das regras do jogo. O curso de extensão Mapa para essa Máquina, Experiências de Design Colaborativo no Espaço Público, foi realizado em 2016. Ele foi organizado em torno de 4 eixos principais: design e pesquisa, espaço, imagem e sociedade. Esses eixos abarcavam conteúdos teóricos, metodologias e atividades de intervenção propostas aos alunos. O jogo dos verbetes foi criado para estabelecer uma base teórica comum entre os participantes do curso, dividindo as cartas entre esses 4 eixos. E foi então utilizado para gerar discussões sobre questões comuns aos jogadores, trazendo visões e conceitos de outros contextos para pensar coletivamente sobre possibilidades de atuação na Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Em outra situação, o jogo foi reelaborado para aplicação em um seminário, com o objetivo de promover o diálogo entre laboratórios de pesquisa participantes. O LADA optou por essa atividade coletiva como modo de apresentar suas pesquisas em andamento, debater as temáticas propostas pelo seminário, além de convidar os outros laboratórios a pôr em debate as suas próprias pesquisas. Utilizando a estrutura do jogo já realizado, as cartas foram recriadas a partir de afirmações, perguntas e imagens em workshops criativos entre os pesquisadores do LADA, que trouxeram suas questões para debate e experimentos coletivos. No terceiro caso, o jogo foi aplicado numa roda de conversa em um centro de artes comunitário, para pensar suas formas de ocupação e atuação na favela, assim como suas relações com o território. Nessa situação, foram desenvolvidas cartas para evidenciar as diferentes percepções sobre a construção coletiva do centro comunitário e explicitar seus desejos para a ocupação daquele espaço. Por fim, vamos analisar o processo do jogo e seus desdobramentos como possibilidade de ampliar o diálogo e a participação por meio do design, apontando seus limites, oportunidades e desafios. A partir da segunda utilização do jogo, foram criados novos elementos para instigar o debate. As cartas treta e textão funcionam como intervenções durante as jogadas.
A carta treta para um jogador que pudesse argumentar sua discordância em relação a algo que estava sendo dito. E a carta textão para cessar a fala de algum jogador, caso fosse considerada muito extensa. Apesar de serem usadas individualmente, o grupo precisa concordar se estão sendo utilizadas de forma justa. A carta treta torna o jogo mais dinâmico. Já o recurso textão procura equilibrar o tempo de participação entre os presentes. Em grupos com maior hierarquia, os participantes têm mais dificuldade de intervir na fala um do outro. Levando em consideração as diferentes aplicações do jogo, percebemos que é importante seguirmos alguns parâmetros para se alcançar um certo nível de profundidade nas discussões. Primeiro, tornar mais equilibrada a formulação do jogo entre mediadores e participantes. Para isso, deixamos algumas cartas vazias, para que os jogadores possam escrever e também criar novos conteúdos. Em segundo lugar, ter um controle sobre a quantidade de participantes e número de jogadas. Quanto menor o grupo, mais possibilidades de rodadas e de aprofundamento sobre as questões. Entretanto, o maior aprofundamento depende também da situação e das dinâmicas criadas pelo grupo. Por exemplo, se os participantes se conhecem há mais tempo ou se há mais hierarquias implicadas nessa dinâmica. Para concluir, o jogo foi criado como parte do processo de co-design e não como um fim em si mesmo. Nos casos expostos, o jogo provocou reflexões a partir de conexões e entrelaçamentos que emergem do diálogo não roteirizado comum a outras práticas investigativas. Apesar de não ter uma base comum que dá consistência ao método, a replicação do jogo não busca a repetição fechada das mesmas dinâmicas. O intuito é que essa base seja capaz de inspirar possibilidades de leituras e reelaboração para novos contextos e práticas situadas. Desse modo, o jogo se mostrou uma ferramenta flexível e adaptável a diferentes objetivos e contextos. Foi possível tecer relações e narrativas e fazer emergir questões controversas dos sujeitos envolvidos para serem discutidas de modo amplo e democrático em um ambiente de aprendizado coletivo, seguro e lúdico. Obrigado por nos assistir. Para conhecer mais as nossas pesquisas e sobre os pesquisadores do nosso laboratório, acesse laesg.com.br.